vocês, é o meu segundo vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o tema que eu mais comentei lá no meu primeiro vídeo. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. E naquele vídeo eu falei muito sobre o meu TCC, o meu TFG. Meu TCC, meu TFG, ele é minha paixão, é meu xodó. Eu amo ele de paixão. Olhem por quê, ele é muito perfeito. Ai meu Deus, sou muito apaixonada por ele. Hoje eu vim comentar como que foi essa minha experiência, o que me levou a fazer esse tema, né? Então, do princípio, não era uma coisa que eu queria, não era assim, desde sempre quis fazer arquitetura hospitalar, mas no decorrer da faculdade eu acabei me identificando muito com o tema. Eu desenvolvi na disciplina de arquitetura hospitalar que a faculdade me proporcionou, eu desenvolvi um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial. E eu amei o projeto, amei fazer o projeto, eu amei como o projeto ficou, sabe? Também vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, pra não ficarem curiosos. São tudo projetos que a gente vai vendo junto no decorrer do canal. Eu vou estar mostrando pra vocês as pranchas, eu vou estar fazendo comparações com as pranchas de todos os projetos que eu fiz na faculdade, desde o primeiro, aonde eu levei a diagramação a sério. Melhor. Mas, enfim, foi um projeto que eu me identifiquei em fazer e levantou uma pulguinha atrás da minha orelha em fazer arquitetura hospitalar no TFG. Mas eu tinha um receio porque todo mundo sempre falou que era muito complexo. Aí o meu professor, que ministrava a disciplina na época, ele meio que me deu um ultimato, falou, faz arquitetura hospitalar logo aí no TFG. Eu falei assim, eu faço se você me orientar, né? Eu queria muito que ele fosse meu orientador, porque apesar dos pesares eu me identificava muito com a metodologia dele, com o estilo dele, com o jeito que ele ministrava as aulas. É um professor que eu admiro demais, puxando um pouquinho de saco, porque, né? Enfim, ele me deu esse gatilho e eu falei assim, se tu me orientar, eu faço. Aí ele falou assim, então eu vou te orientar, fechou. Eu pensei, meu Deus, ele topou, então agora eu tenho que fazer, né? Eu não tenho mais escapatória. Aí começou, no decorrer do oitavo para o nono semestre ali, eu tive uma bagunça na minha grade curricular, mas eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer. Na verdade, eu meio que dei um delete, assim, porque aí ele pegou e falou que toparia, eu falei, beleza, e no outro semestre começava a parte de pesquisa, né, sobre o que você ia fazer, qual que era o tema. Aí, Ana, tava numa fase que eu tinha saído de projetos que eu fiz, que eu fui muito bem, então eu vidrei na minha cabeça que eu ia fazer de tudo pra me tirar um 10 no meu TCC, TFG, TCC, vocês entenderam, né? Eu vidrei, eu enlouqueci e falei pro meu marido, eu falei, eu tenho que tirar 10 no meu TCC. E até, gente, pra vocês terem uma ideia de como isso era muito importante pra mim, não tô falando que todo mundo tem que tirar 10, mas pra mim foi uma coisa que me motivou a viver naqueles dias, sabe? E... assustador. E daí, eu coloquei isso como meta real, assim. Então, lá na introdução, lá no começo mesmo do projeto, a metodologia que a faculdade indicou para nós era fazer portfólio, já não era monografia, então isso já me deixou super tranquila, porque eu fui assim, fui certeira, sabe? Eu vou ver se eu acho aqui. Peraí. Gente, eu tenho meu portfólio aqui comigo, vou mostrar aqui pra vocês. Foi feito numa prancha A3, olha só. Tá dando reflexo da luz, mas só para vocês verem, eu posso mostrar também, fazer vídeo aqui mostrando essa diagramação. Eu fiz ela toda no PowerPoint e foi muito legal. Então, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu percebi que não era tão complexo quanto as pessoas estavam me falando, quando sempre me falavam. Eu ficava completamente horrorizada com o projeto de arquitetura hospitalar. E isso é uma coisa que não é verdade. O que ele exige de você? Ele exige que você pesquise um pouco mais, porque ao invés de você fazer uma criação muito solta, isso é bom para quem tem problema com bloqueio criativo, tá? A arquitetura hospitalar é um tema bom para quem tem bloqueio criativo. Por quê? Porque como você tem toda uma diretriz dentro de normativas, RDC 50, Soma SUS, medidas mínimas, você começa a focar mais nisso e o projeto vai andando. Daí, de repente, você tá com tudo meio que resolvido ali com base nas normativas. Você não precisa estar quebrando tanta cabeça com, será que se eu colocar um centro cirúrgico vai ficar legal? Entendeu? Tipo, é mais assim, eu vou colocar ou não vou colocar? É mais racional. Então, você vai com base tudo em pesquisa, né? Fui a fundo em vários artigos, eu fui a fundo
em real muitas coisas para mim desenvolver um bom projeto e eu queria sair um pouco da caixa, sabe? Eu queria desenvolver uma forma curva, porque eu nunca tinha conseguido projetar nada curvo. Vocês vão ver no decorrer do canal que eu e a curva nós não se damos muito bem, mas no meu TCC eu consegui, porque também foi uma meta que eu coloquei. Aí, outro dia eu mostro, isso aqui é PVC, folha de PVC, aí eu imprimi adesivos, só pra vocês não ficarem curiosos. Ainda cheira adesivo, cheira bom. Imprimi adesivos com as pranchas, é muito legal por dentro, eu vou mostrar pra vocês uma hora no canal, olha só. E ficou assim, ficou lindo, ficou perfeito. Ai, eu amo meu projeto. Nossa, eu sou bem babona, se vocês não gostam de gente que se acha, vocês saem desse vídeo, porque eu vou me achar muito, porque esse projeto ficou perfeito, eu amo ele. Aí com base, foi tudo muito com base em pesquisas, né? Então pra mim não foi tão complexo assim, sabe? Na verdade eu gostei muito de fazer, pra mim foi prazeroso, foi fantástico. E vamos falar então um pouquinho sobre o processo, né? Na parte da pesquisa foi mais difícil pra mim, por quê? Porque, na verdade, as duas partes não foram fáceis, mas na da pesquisa foi mais difícil, porque além do ITFG, né, que é a Introdução ao Trabalho Final de Graduação, a gente tinha disciplina de projeto, disciplina de cálculo, disciplina de urbano, então, tipo, tinha muita matéria junto com a introdução. Então, além de desenvolver isso, eu fiz outro projeto, que foi o projeto de habitação de interesse social, tinha cálculo, que era a matéria que calculava madeira, fui péssima nessas matérias. Tinha o Urbano 4, que falava mais sobre legislação. Então, tipo assim, foi bem puxado, sabe? Mas assim, no fim deu tudo certo. Eu consegui chegar onde eu queria, que quando saiu as notas eu nem acreditei, mas eu realmente consegui ficar com 10 na introdução. Eu surtei, vocês não imaginam como que eu fiquei. Mas, tipo, eu coloquei aquela meta e eu abracei muito aquela meta, sabe? Eu falei, eu tenho que fazer. Tanto que essa diagramação, esse portfólio, a minha intenção era que uma criança estivesse lendo ele. Quando eu postar ele aqui, vocês vão ver. Como uma criança lê isso, tipo, tinha que ser muito didático. O meu conceito para esse portfólio foi lúdico, né? E a minha frase, conceito do projeto, era diversão também cura. Então, você imagina como que isso tinha que ser infantil, né? Um centro de oncologia infantil. Vou voltar um pouquinho, como que eu defini o tema. Aí o meu professor me deu esse empurrão, né? Eu falei, beleza, a gente vai fazer. E eu queria fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Eu sou muito... Eu sempre quis fazer as coisas diferentes, sabe? De todo mundo, assim. Eu queria ser diferente. Quem viu o primeiro vídeo viu que a minha vida nunca foi nada normal, então... Eu sempre falei assim, eu quero fazer um negócio que ninguém nunca fez. E daí o edifício híbrido eu sabia que ninguém nunca tinha feito, que era uma possibilidade de tema, né? Mas quando eu defini arquitetura hospitalar, várias pessoas na graduação já tinham feito, né, o tema. Mas aí eu falei assim, nossa, eu vou listar aqui vários temas pra mim definir com o meu orientador qual deles eu vou fazer. Aí foi muito engraçado porque eu cheguei no meu orientador e falei assim, olha, eu vou fazer um hospital geral que atenda toda a região de um raio de 300 quilômetros. Eu viajei na maionese. E daí ele olhou pra mim e falou assim, querida, você tem 6 meses para desenvolver o projeto, não 2 anos. Aí eu falei assim, faz sentido, né? Porque o projeto ia ficar muito grande, eu não ia dar conta, sabe? Ele falou assim, quanto mais você nichar o seu tema, mais fácil vai ficar de você fazer. Aí eu falei assim, será, né? Porque meio assim, sei não, né? Mas aí eu fui na dele, porque, tipo, era ele meu orientador, ele tava me orientando, então quem era eu, né? Na fila do pão. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, então, vamos ver. O que a galera nunca fez? Eu falei bem assim pra ele. Daí ele falou assim, olha, oncologia. Eu falei, não, teve aquela menina que já fez oncologia. Aí ele, mas pensa em oncologia é legal. Aí eu falei assim, tá. Daí eu fui pra casa, fiquei. Aí eu falei assim, mandei uma mensagem pra ele, falei assim, professor, alguém já fez oncologia infantil? Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, então esse é meu tema. Aí ele até me mandou assim, que ótimo, eu não gosto de crianças. Aí eu falei assim, meu filho, você que lute. Aí eu escolhi o tema, né, que era oncologia infantil. E aí, enfim, foi um processo divertido. Graças ao meu orientador, foi um processo muito bom. E isso conta muito, conta mesmo. Porque eu tenho pessoas que me seguem no Instagram, que eu converso.
que o orientador, tipo, não orienta, sabe? Ele não ajuda, ele não te acalma. E eu vejo as pessoas falando comigo pra tentar buscar um refúgio, uma luz no fim do túnel. Não sou ninguém, não sou Deus pra dar luz no fim do túnel pra ninguém, mas, tipo, eu sempre tento ajudar com a minha experiência e com o meu orientador foi pra mim, eu quero ser pras pessoas, sabe? Quase isso, assim. Se eu pudesse ser prof, se eu tivesse aplicado pro mestrado e tivesse feito um mestrado, eu com certeza, com toda certeza no mundo, eu ia querer orientar projetos, porque é muito legal. Inclusive, olha que legal, eu já fui co-orientadora de um TFG de uma amiga minha. Ela, logo após que eu me formei, ela fez também um tema de arquitetura hospitalar e ela me convidou para co-orientar ela. Então eu já tive essa experiência e é muito legal mesmo, de verdade. Então seria uma opção, assim, uma curiosidade sobre mim é que eu gostaria de ser professora para orientar, sabe, os alunos. Tipo, nos TFG, seria muito legal. Inclusive, eu adoro dar um pitaco, adoro. O meu orientador foi muito maravilhoso comigo, então não foi um processo maçante, sabe? Foi um processo, assim, suave. Óbvio que ele pegava muito no pé de nós todas, né? Nós éramos em 4 orientandas. Ele pegava no nosso pé pra caramba. Ele colocava metas, assim, pra gente ir terminando o projeto. Então, eu já tinha as minhas metas internas e eu queria terminar antes das dele, mas nunca dava tempo, porque ele colocava as minhas metas, tipo, meio que em cima, assim. Mas deu tudo certo. No fim, o que aconteceu comigo? Eu fiz o portfólio, consegui o meu 10. Aí comecei o projeto. O meu processo criativo, ele é o reverso. Eu não começo pela planta. Eu não consigo começar pela planta. Eu preciso saber como que a minha forma vai ficar para mim poder fazer a planta. Inclusive foi um problema porque o meu orientador sempre ia mais pela planta e depois para a forma, resolvia a forma. E isso dava uma contradição assim nas nossas conversas, sabe? Porque eu queria terminar minha forma e ele queria que eu mostrasse a planta, mas deu certo, no final deu tudo certo. Quando eu resolvi mais ou menos como que seria a minha forma ou como que ela poderia ser, eu destrinchei a planta rapidão. Como sempre, eu tenho esse processo, tipo, muito, muito, muito forte dentro de mim, que o meu negócio é forma e função, não é função e forma. Aí, eu desenrolei a planta toda, né, e consegui ali. Foi muito divertido. Gente, eu não consigo explicar pra vocês. O meu processo não foi difícil. Eu detesto ver esses vídeos que as pessoas falam assim: o meu TCC foi um inferno. Gente, isso pra mim não rolou, sabe? Foi muito bom, de verdade. Mas vamos aos fatos. No meio do meu processo de desenvolvimento do TCC, eu mudei de cidade. Na verdade, eu mudei de estado. Eu viajei 1000 quilômetros, com mudança e tudo, em cima de uma carretinha de um carro. Foi bizarro o que aconteceu. Mas enfim, no início de 2020, um pouco antes da pandemia começar, a gente cogitou aí uma possibilidade de talvez ir embora da onde a gente morava. E aí até eu falei com o meu orientador, se ele assistir esse vídeo, ele vai se lembrar que eu falei pra ele, falei assim, olha, se eu fosse embora, foi bem aleatório assim, né? Falei, se eu mudasse de cidade, eu poderia orientar com você de longe, assim, não existia pandemia, gente, não existia pandemia. Vocês têm noção disso? Aí eu falei, eu posso orientar com você de longe e vir pras bancas? Ele falou, não, tudo bem, se você conseguir orientar comigo online, não for um problema pra você, você vem só pras bancas presenciais. Eu falei, não, fechou então. Aí eu peguei e fiquei mais tranquila, mas não tinha acontecido nada ainda. Isso foi mais ou menos ali por janeiro, fevereiro. E aí o tempo foi passando, eu continuei na cidade, a pandemia chegou em março, né, que estourou real a pandemia. Lá no Rio Grande do Sul demorou um pouco mais para chegar o vírus até lá, tanto que esse ano que o vírus foi chegar de verdade lá e começou a assustar realmente as pessoas, infelizmente. Mas aí aconteceu em maio essa nossa mudança, foi bem repentina, eu tava lá na cidade e de repente na outra semana a gente estava aqui no interior do estado de São Paulo. Então foi muito repentina mesmo. E o que eu tirei disso? O fato que eu sempre bato na tecla, quem tá lá no meu Instagram já deve estar até enjoado de ouvir eu falar assim, organização, organização. Como eu tenho as minhas coisas, né, e hoje eu ainda tenho as coisas da vida profissional muito organizadas, eu sabia os meus prazos, eu sabia quanto tempo eu ia levar para fazer um corte e deixar ele perfeito, porque eu sou bem perfeccionista, diga-se de passagem. Então eu sabia quanto tempo isso ia levar. Como eu tinha tudo isso muito organizado, apesar de eu ter ficado quase 20 dias sem mexer no meu TCC, eu consegui terminar tudo, sabe? E detalhe, vamos pôr um parênteses bem grande aí, que além de
eu fazer o meu TCC, eu vim embora, eu perder 20 dias, a minha banca foi adiantada, acho que uns 15 ou 20 dias também, então, ou seja, 40 dias. Quem olha assim pensa, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Mas eu dei conta e o melhor de tudo, eu consegui atingir a minha meta, porque se eu não conseguisse, eu ia ficar muito na bad. Porque eu botei essa meta tão forte, gente, vocês não acreditam. Consegui tirar o bendito 10 no meu projeto. Hoje muda alguma coisa? Se eu tivesse tirado 9? Não, não muda. Mas no dia mudou porque eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu posso tudo. E esse fato de eu estar sempre alinhada com o meu projeto, alinhada com o meu orientador, com tudo muito organizado, com tudo muito em ordem, eu sabia quanto tempo eu ia levar para mim diagramar, o que faltava para mim diagramar, eu sabia tudo, sabe? Eu tinha tudo assim na agenda anotado, e aí eu ia lá e riscava o que eu fazia, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha, o que faltava. E eu pensei, bom, eu posso me mudar, posso me dedicar, dar esse tempo para mim e pro meu marido que a gente precisa para desfazer das nossas coisas em casa, organizar a nossa mudança, mudar de cidade, chegar, se estabilizar, montar meu computador e voltar a trabalhar. Eu posso fazer isso, sim, claro que eu posso, e vai dar tempo, vai dar certo. Então eu fiquei muito tranquila com a mudança. Normalmente, até as minhas colegas, uma delas a gente é mais amiga, assim, ela disse, nossa, Ana, não sei como que você deu conta. Eu falei, não, é que tava tudo meio que esquematizado já, né? Eu sabia mais ou menos desde fevereiro que isso poderia acontecer, então eu era muito adiantada nas minhas coisas, né? Tanto que o meu orientador fez uma revisão de projeto e eu levei, tipo, acho que 30 minutos, 40 minutos com ele de reunião e as outras pessoas levaram bem mais tempo, sabe? Porque eu tava com tudo muito, 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 muito alinhado mesmo, pra mim definir logo e terminar e acabar a faculdade, sabe? Porque daí logo que eu cheguei, eu também já comecei a trabalhar em tempo integral, então foi meio pesado, assim. Mais uma coisa que eu tinha pra falar, mas sobre esse assunto de TCC. Como que foi para a apresentação, né? Porque como a gente começou esse universo de pandemia em março, a nossa turma foi a primeira turma a passar por uma banca online, né? Inclusive, aí o universo, Deus, graças a Deus, conspirou ao meu favor. Eu não precisei voltar para lá. Inclusive, as nossas orientações passaram a ser todas online no meio antes de eu mudar de cidade. Então, a nossa mudança se tornou uma coisa muito mais tranquila, né? A gente não precisou ficar se preocupando com ter que gastar para voltar, porque querendo ou não, é um gasto e não é um gasto pouco, sabe? Uma passagem de ônibus para lá tava em torno de R$300, então 300 para ir, 300 para voltar, então são R$600 e é dinheiro, gente. E eu ia ter que ir em 2 bancas, então era R$1.200. A gente tava tipo desesperado se isso acontecesse de uma forma, digamos assim, que não fosse pandêmica, né? Então eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu. 2020 foi um ano excelente para mim. Infelizmente, para muitas pessoas não foi, mas para mim foi realmente um bom ano. Foi onde muitas coisas, por mais bizarras que elas fossem, elas se encaixaram, sabe? E como que foi isso, né? De apresentar um TCC online? Pra mim, eu vou confessar pra vocês, foi frustrante. Foi a coisa mais triste da minha vida. Por quê? Por mais que eu tô aqui reclamando do gastar R$1.200, eu não reclamaria de ir apresentar, sabe? Presencial. Porque eu almejava mais a minha banca do que a minha própria formatura. Nunca fui muito ligada em formatura, sabe? Não era uma coisa que tipo me dava aquela, quero fazer um festão. Eu achava que era muita perda de dinheiro. Posso estar errada também, não tem problema, mas nunca dei moral pra isso, sabe? Mas eu queria muito que a minha banca acontecesse, porque eu queria muito apresentar um projeto de uma forma que ninguém nunca tinha apresentado. Eu tinha várias ideias malucas, talvez um dia eu faça um vídeo pra vocês pra contar quais eram essas ideias e quem sabe inspirar vocês a fazer a mesma coisa, porque era muito legal, eu ia ficar muito feliz se alguém fizesse. Eu não sei se alguém já fez. Eu acho que alguém já deve ter feito, mas eu nunca vi, assim, por exemplo, aqui no YouTube, sabe? Que alguém já tenha feito aquilo. Seria muito legal. Enfim, aí eu almejava muito a minha apresentação. Então ela foi online e foi frustrante. Porque, gente, eu fiquei muito nervosa com passar os slides. Ai, gente, ao invés de eu apresentar na prancha, a gente teve que montar uma apresentação. Eu vou mostrar aqui no canal tanto as pranchas como a apresentação,
tá? Que foram 2 diagramações diferentes, né? E como o foco do canal vai ser falar sobre diagramação, eu vou mostrar as 2 coisas diferentes e como que eu lidei com cada uma delas. E, enfim, no fim, lá na ponta do iceberg, deu tudo certo. Mas, eu fiquei meia mal, assim, por ser online, fiquei nervosa e muitas coisas não saíram como eu tinha planejado. O meu vídeo travou o áudio, o vídeo do render, sabe, travou o áudio. Ai, foi meio frustrante, assim, sabe? Mas no fim, da ponta do iceberg, o que eu queria, eu consegui. Foi o que me deixou um pouquinho menos triste, assim, sabe? Mas enfim, acho que é isso. Pra mim foi meio esquisito, porque eu nunca tinha, eu nem tive aula online, eu só tive a minha banca realmente, e as orientações a gente fazia por chamada tipo WhatsApp, sabe? Então era muito mais tranquila, não era uma coisa que me deixava assustada, assim, sabe? Mas é isso, gente. O que eu tinha pra contar pra vocês, eu acho que sobre o meu TCC era isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu não sei. Não tô lembrando no momento. Mas aí depois eu conto pra vocês, se eu lembrar de algo a mais. Eu peço pra vocês, no primeiro vídeo eu esqueci, mas se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Deixa um comentário se você gostou, se você não gostou. Tem o like também. Nossa, gente, essas coisas é demais, né? Mas deixa o like aí também se você quiser, que esse vídeo pode chegar para mais pessoas. E compartilha com seus amigos que fazem arquitetura e que pensam em fazer arquitetura hospitalar, mas que tem um pouquinho de medo. Porque a minha experiência, como eu disse para vocês, ela foi muito boa mesmo. Não tenho o que reclamar. Então, se quiserem também tirar dúvidas, podem me chamar no meu Instagram, @arquiana. Que lá eu ajudo as pessoas pelo direct, eu já fiz chamada de vídeo pelo direct também, várias coisas eu já fiz contato com as pessoas por lá para conseguir auxiliar elas, né? E deixar, enfim, mais leve esse momento que às vezes é meio frustrante para nós que estudamos arquitetura. Beleza, gente? É isso então. Um beijo para vocês.